Amém. Quem sabe faz ao vivo, né? Que bom que a gente está junto, né? Eu fico muito grato a Deus. Obrigado. Cada sábado que a gente se reúne aqui é um milagre diferente que Deus quer fazer na minha vida, que compartilho com você, e na sua vida, que veio aqui e abriu o seu coração. E se você abrir o seu coração, Deus vai falar com você. Não importa quem pregue. Doesn't matter who speak. We have Gary and Mark in English. Doesn't matter who speak tonight. God will talk to us. Because God is good. Não importa quem fale. Deus sempre fala com a gente. Porque Ele é bom. Ele trouxe você aqui e Ele quer compartilhar com você. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu sei que Deus tem algo a falar com você, comigo, com cada um de nós. Então feche os seus olhos agora e fale com Jesus que você gostaria de entender a palavra dele nessa noite. Você gostaria de ouvir com clareza e discernir aquilo que ele está falando para você viver, para você entender, para você fazer. Fale com Jesus. Pai, aqui estamos nós, neste sábado de abril, 22 de abril, um sábado emblemático para os brasileiros. No ano de 1500, o Brasil foi descoberto nesse dia, lá em Porto Seguro, na Bahia. Chegaram os portugueses e eles nos ensinaram tantas coisas boas. E nós continuamos progredindo. E agora nossa vida mudou. Nós estamos em Inglaterra. Nós, esse grupo aqui. E hoje, para ouvir a tua palavra, fala ao nosso coração. Espírito Santo, fica livre nesse lugar e leva essa mensagem ao coração de cada um de nós e faz aquilo que precisa ser feito. Essa é a minha oração. Porque eu sei que o Senhor está ouvindo. E eu sei que o Senhor responde. E é por isso que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, em fevereiro desse ano, nós começamos a falar sobre um tema. Nós estamos pregando uma mensagem temática. Tivemos que parar no aniversário, no Dia das Mães, na Páscoa. Demos uma pausa. Eu queria continuar hoje refletindo com você sobre esse tema. Coloca o primeiro slide, por favor, Flávio, que eu acho que eu consigo seguir aqui. Ah, já está ali. A minha pergunta nesses últimos meses tem sido: para que você existe? Qual é o seu entendimento da sua existência? Para que Deus criou você? Para que Deus deixou você nascer naquela família, naquele lugar? Para que Deus trouxe você para a Inglaterra? Para que Deus colocou você nesta igreja? Para que você e eu existem? E nós já falamos sobre 3 coisas pelo menos. Nós falamos que existimos para adorar a Deus, em espírito e em verdade. E a verdadeira adoração exige renovação da mente. Nós falamos que nascemos para aperfeiçoar os santos, preparar os santos para a obra do ministério. Algumas versões dizem capacitar os santos para a obra do ministério. Nós existimos também para edificar a igreja, para ajudar a igreja a desenvolver, para ajudar a igreja a crescer. Eu e você existe para pelo menos essas coisas. Você poderia me falar: mas pastor, e isso, é verdade. Você existe para muitas coisas, mas pelo menos essas coisas você precisa pensar. Em minha última mensagem eu falei que nós existimos, para que nós existimos? Nós existimos, não, eu pulei, não é, faltou um, ok. Nós existimos, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui, para evangelizar
os perdidos. Então, para adorar a Deus, fala comigo. Eu nasci. Não, foi muito fraco. Eu nasci para adorar a Deus. Muito bem. Eu nasci para aperfeiçoar os santos. Ou capacitar os santos, né? Eu nasci para edificar a igreja. E há 2 semanas nós falamos que nascemos para evangelizar os perdidos. Você que não estava aqui, só para você saber, tá? Tá tudo lá no nosso canal do YouTube. Tem gente boa que vai lá, coloca isso para nós. Nós estamos transmitindo hoje diretamente ali para o Instagram. Estou aqui com o microfone de lapela. Espero que alguém cheque aí para mim se está saindo o som legal. Obrigado. Então o som vai ficar legal para quem está ouvindo. E aí, eu queria te lembrar, você não nasceu só para trabalhar, você não nasceu só para estudar, você não nasceu só para viver na sua casa, deitado para cima, olhando para cima, você não nasceu só para essas coisas. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem algo para fazer na sua vida, e Ele só vai fazer se você deixar. Se o seu coração se abrir para aquilo que Deus tem para você, Ele vai fazer com você aquilo que você precisa que seja feito. Deus não vai dar para nós aquilo que nós queremos. Meninas que estão aqui, as lindas adolescentes estão aqui hoje me ouvindo. Deus não vai dar para vocês aquilo que vocês querem. Mas Deus sempre vai nos dar aquilo que nós precisamos. Às vezes, o filho precisa de correção, precisa sentar com ele, conversar com ele e com ela, chamar a atenção, não pode passar a mão na cabeça do menino e da menina e achar que ele é lindinho, que ele é bonitinho, que ele não faz nada de errado. Porque faz, o seu e o meu faz sim. A diferença está como é que nós vamos lidar com eles. Você nasceu para fazer diferença nessa cidade, você nasceu para fazer diferença nessa igreja. E você precisa entender, absorver essa informação hoje. E depois de sair daqui, aplicar essa mensagem lá fora. Amém? Abra sua Bíblia comigo então em Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler os versículos 16 até o 20. Para que você existe? Mateus 28, 16 ao 20. Está escrito assim, ó. Mateus 28, 16 até o 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E a promessa de Jesus para mim e para você é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, essa é a sua palavra. Leva ela ao nosso coração essa noite. Ajuda-nos a discernir aquilo que o Senhor quer que discernamos, aquilo que o Senhor quer que façamos. Assim oramos, em nome de Jesus. Para que você e eu existe? Adorar a Deus, aperfeiçoar os santos, edificar a igreja e evangelizar os perdidos. Você e eu nasceu para isso. Nós precisamos entender isso então. Jesus aqui, no capítulo 28, no versículo 19, deu uma ordem para mim e para você. Que ordem foi essa? O que Jesus falou que a gente precisava fazer? Muito bem. Jesus nos deu a ordem para ir. Indo
A palavra ide ali ficaria melhor o indo, porque é um gerúndio, mas é uma ordem de Jesus. Indo por todo o mundo, fazei discípulos. Jesus chamou você e eu para fazer discípulos aonde a gente for. Jesus chamou você e eu para fazer diferença aonde a gente está. Jesus chamou você e eu para fazer a palavra dele conhecida entre as nações, em todo o mundo, seja aqui em Oxford, seja em Londres, seja em qualquer parte do mundo. Jesus chamou você e deu para você uma missão. Jean, Jesus nos mandou fazer. Jesus não mandou ninguém fazer pequeno grupo. Ih, pastor. Jesus não mandou ninguém fazer musical de Páscoa. Não, pastor, foi tão lindo. Mas Jesus não mandou fazer, não. Jesus não mandou ninguém fazer culto upside down. E por acaso foi ontem, foi. Dá uma salva de palmas aí. Espetacular. Eu queria te convidar, na sexta-feira, no dia 5 de maio, nós vamos ter o outro Upside Down. É um culto para jovem e adolescente, ou quem quiser vir, em inglês. Ontem fizemos em português. E foi um tempo de quebrantamento. Essas meninas choravam aqui, sabe, passaram por um momento de mexida espiritual de Deus. E eu queria te convidar a orar por elas. Obrigado, G. Orar por elas. Orar pelo seu filho, orar pela sua filha. Irmãos, não tem uma noite que eu não passe no quarto da minha filha e oro com ela ou por ela se ela estiver dormindo. Eu não consigo entender um pai e uma mãe que não faz isso. Meninos, se o seu pai e a sua mãe não estão orando com vocês, pergunta para eles por que eles não estão orando com vocês. Porque não faz sentido um pai e uma mãe não impor a mão na cabeça dos filhos e orar por eles. Não faz sentido um pai e uma mãe relapso, negligente, não interceder pelos seus filhos. Não faz sentido. Você precisa orar pelos seus filhos. É a oração que vai manter os seus filhos de pé. É a oração que vai fazer diferença na sua casa. Quando a minha filha dorme, eu entro lá no quarto e falo: Senhor, cuida dela, fortalece o coração dela, ajuda ela a entender o seu amor e a sua graça. Me ajuda a mostrar para minha filha o seu amor e a sua graça. Eu não consigo entender mãe que vem para o culto sozinho, pai que fica em casa. Eu não consigo entender pai que de relapso, falta qualquer coisa no culto. Eu não consigo entender. É um culto por semana, um momento especial. Não pode perder. Deus tem tanta coisa para ministrar para nós. Jesus não mandou a gente fazer pequeno grupo, não mandou a gente fazer upside down. Isso é importante fazer? Claro que é. Pequeno grupo é bom? É. Se você não foi a um pequeno grupo, eu queria te pedir, encarecidamente, vá a um pequeno grupo. Nós temos 4 pequenos grupos. Tem um que tem que ser online, porque as pessoas moram longe, não tem tempo. Mas vá a um pequeno grupo, desfrute dessa comunhão. Eu não precisava falar nada disso. Todo mundo devia estar participando. Mas a realidade não é essa, irmãos. Tem gente que não entende a oportunidade que tem, num país que não é o seu, numa língua que não é a sua, uma casa aberta, para você ir lá e compartilhar do amor e da graça de Deus com os irmãos. E você não vai. Fica com vergonha e transforma essa vergonha em ação. E na semana que vem, vá a um pequeno grupo. Temos 4. Na casa do Emanuel e da Linda, na casa do Gessiel e da Josi, na Carol faz por online, e o Ale e a Andréia estão usando casas diferentes. São os líderes de PG. E se você quiser, vem falar comigo no final, para a gente poder encaminhar você para um PG. E se você quiser abrir a sua casa, para poder você receber um PG lá, abra a sua casa. E se você quiser liderar um PG, vem falar comigo, nós vamos preparar você para liderar um PG, para fortalecer esse ministério. Amém? Amém, que bom. Muita gente vai com esse amém aí. Nós podemos fazer todas essas coisas. O PG, o Upside Down, o culto aqui no sábado à noite, o churrasco dos homens amanhã, carne deliciosa que o Tadeu preparou para a gente. Ele trabalha no açougue, imagina.
Ele preparou a melhor carne para a gente celebrar. E alguns homens não falaram nada. Por que você não mandou uma mensagem falando que você ia ou não ia? Por que, irmão? Oh, querido, que bom que o Sargento Fonseca não está aqui hoje. Se o Sargento Fonseca estivesse aqui, o pau ia quebrar. Mas eu estou aqui com meu coração bem quebrantado para dizer para você, isso é um tempo para nós homens. Vai ter um amigo meu que vai lá partilhar uma palavra, vai ter carne de boi boa, vai ter linguiça, aquela crioula, linguiça crioula gostosa, vai ter asinha deliciosa, vai ter farofa com sabor de picanha, vai ter vinagrete. Coisas do Brasil, né? Mas a gente pode fazer essas coisas. A gente pode fazer todas essas coisas que eu estou falando. Só que Jesus não mandou a gente fazer isso. A gente faz isso para criar oportunidade, para que a palavra seja ministrada. Essa é a estratégia. A palavra é a coisa mais importante que a gente tem na vida. A palavra é o próprio Jesus Cristo encarnado no meio de nós. Essa é a palavra de Deus. E nós precisamos entender e discernir isso, porque Jesus não mandou a gente fazer essas coisas, mas Jesus disse para você e para mim que a gente precisava ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizá-los em nome do Pai, batizá-los em nome do Filho, batizá-los em nome do Espírito, ensinar essas pessoas novas a obedecer aquilo que Jesus já tem nos ensinado. E a promessa para quem faz essas coisas é que Jesus estará com você, estará comigo todos os dias da nossa vida. Ele nunca vai nos abandonar. Não importa o problema que você viva, não importa a doença que você enfrente, não importa a dor do seu coração, não importa as lutas que você lute, Jesus nunca vai nos abandonar. Sabe qual que é o problema? Papo reto. É a gente que abandona Jesus. É gente que vira as costas para Jesus. E a gente fica correndo aí atrás de libras, igual um desesperado, achando que isso vai ajudar a mudar o nosso futuro. Não vai mudar o seu futuro. As libras, elas vão pagar suas contas. Se você não souber administrar, você entra em dívida rapidinho, mesmo ganhando em libras. Muitos brasileiros que eu conheço endividados, porque não sabem administrar as suas finanças. Jesus chamou a gente para fazer discípulos para Ele. O que você tem feito em relação a isso? Qual foi a última vez que você compartilhou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você falou do amor de Deus para outra pessoa? Qual foi a última vez que você compartilhou aquilo que Deus está fazendo no seu coração, na sua vida com alguém? Meninas, só menina bonita, né? Cadê os meninos, gente? Cadê os meninos? Ó, tá aí, alguns aí. Tem os meninos aqui? Meninos, ali, meninos, meninas. Qual foi a última vez que vocês compartilharam sobre o amor e a graça de Deus na escola que você estuda? Tem hora que não dá para falar. Quando não dá para falar, a gente não fala. A gente vive. Quando alguém pisa no nosso pé, a gente perdoa. Quando alguém nos maltrata, trata a gente mal, a gente trata eles bem. Quando a gente faz alguma coisa errada com a gente faz uma coisa certa com eles. Esse é o Evangelho. Tudo aquilo que você quiser que as pessoas façam com você, faça você primeiro às pessoas, porque essa é a lei e os profetas. É isso que a Bíblia ensina para você e para mim. Quando alguém me maltratar, eu preciso orar para que Deus me ajude a não fazer o mesmo com aquela pessoa, a fazer o contrário, e assim eu prego para ela sem ter que falar nada.
o Francisco de Assis, eu sempre cito aqui, ele disse: pregue o Evangelho, e se for preciso, use as palavras. Prega com a sua vida. Fala de Jesus para aqueles que estão à sua volta. If you don't know English, you can say some words. You don't need to be expert in English. Just say something to them. Show them that Jesus loved them. With your love, you can show them the love of Jesus. Você pode mostrar o seu amor, o amor de Jesus com o seu amor para aquela pessoa. E você não precisa ficar com medo de falar inglês. Quando um inglês ou um britânico, Gary's here tonight. Quando um inglês ou um britânico vê você se esforçando, ele te valoriza. When the British people saw us doing our best, they give value to us. Eles nos valorizam quando a gente está fazendo. O Mark está ali, o Mark sabe. Eles gostam de ver o esforço. E eles gostam do brasileiro. Os ingleses gostam dos brasileiros. Eu tenho pena de ver que alguns brasileiros dizem que não gostam dos ingleses. Por quê? Porque você se sente inferior ao inglês? Porque você não sabe quem você é? Porque você tem dificuldade de enfrentar as suas próprias lutas interiores? E você aponta o dedo para um britânico? Não faça isso. Deus trouxe você aqui para evangelizar os perdidos. Deus trouxe você aqui para fazer diferença nessa cidade. O Espírito Santo vai te levar a lugares que você não imagina. Deus vai fazer com você coisas que você nem consegue ver. Deus tem um plano para vocês, jovens. O Espírito Santo vai descer sobre vocês. Vocês vão ser batizadas no Espírito. Vocês vão ser batizados no Espírito no acampamento. Deus vai preparar um momento desse para cada um de nós. E vocês vão voltar para casa pulando e saltando de alegria. E vocês vão ensinar os pais de vocês o que é o verdadeiro evangelho. Para aqueles que não têm essa compreensão, aqueles que vivem away da realidade cristã, vocês vão ministrar a eles. Se seu filho não está inscrito para ir no acampamento, não perca. Milagres vão acontecer lá. Se você não fala com o Nicolas correndo ainda hoje, milagres vão acontecer no acampamento. Você precisa estar lá. Quem você está discipulando para Jesus? Da última vez que eu falei aqui, irmãos, rapidinho, só para a gente, ainda não comecei a pregar. A última vez que eu falei aqui, eu disse que nós precisamos mostrar para as pessoas o amor de Deus. João 3,16. Se você quiser, anota aí. Para você, é o plano da salvação. É um plano bem feito por muitos anos de pessoas muito experientes. O amor de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Jesus conversando com Nicodemos, traz esse texto. Tem um contexto, mas só esse texto. Se a Bíblia tivesse só esse texto, já era suficiente para a salvação daquele que crê. Depois, o amor de Deus estava presente, mas o pecado chegou. Em Romanos 3,23 diz que todos pecaram, mas destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6,23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas depois que o amor vem, o pecado passou, como é que resolve esse problema? Jesus trouxe a solução. Deus providenciou alguém que pudesse nos conectar novamente com Ele. Não é você que vai a Jesus, é Jesus que vem até você. Jesus é a ponte que conecta você e eu ao céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Através de Jesus a gente chega ao Pai, e não há outro que possa nos ajudar a não ser Ele. E em conclusão, ao plano da salvação, eu e você precisamos confessar a Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Paulo diz: se com tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Tem que crer. É o ACC. Arrepender, crer e confessar. O que você precisa fazer
para se tornar um cristão de verdade. Você precisa se arrepender, você precisa crer e você precisa confessar. Mas muitas pessoas não entendem. Depois que você compartilha o evangelho desse jeito que eu estou falando aqui com você, muitas pessoas não entendem, não querem, não sabem o que fazer. E nada acontece. Elas não aceitam Jesus no seu coração. E por que elas não aceitam? Por que será que depois de compartilhar o evangelho, a palavra de Deus não volta vazia, diz a Bíblia? Depois de compartilhar o evangelho, as pessoas não querem Jesus. Elas não vêm para Jesus. Elas não estão nem aí, dão de ombros para você e dizem, isso não é para mim. Por quê? Por que elas não querem? Por que você prega o evangelho e as pessoas não respondem sim com alegria ao amor e à graça de Deus? Muito já se falou, muito foi escrito sobre isso. Em teologia nós chamamos isso de soteriologia, ou doutrina, ou estudo da salvação. E para a gente explicar isso com mais detalhes, a gente ia gastar algumas horas aqui. Porque teríamos que falar de armenianismo e calvinismo. Teríamos que falar de soberania de Deus e liberdade humana. Teríamos que falar de graça e teríamos que falar de fé. E isso é mais profundo, é mais para baixo. Teríamos que cavar. Eu passei 3 anos numa igreja mais armeniana, Batista Lagoinha, em Belo Horizonte. Uma igreja boa, muito boa, mas com inclinação bem armeniana, mais voltado para a liberdade humana, mais voltado para a fé em Deus. Eu passei 8 anos estudando teologia no Seminário Teológico Batista Português, um seminário super, hiper, mega calvinista. Nista. E os calvinistas têm uma racionalidade muito boa, são muito inteligentes, são muito articulados. E esse seminário defendia o calvinismo, a soberania de Deus, a graça de Deus sobre nós, a graça irresistível de Deus sobre nós. Ouvi muita discussão sobre esse assunto e nunca vi ninguém chegar a um consenso. Nunca vi ninguém definir com 100% de certeza essa ideia. Vi pessoas pregando Calvino em Romanos, vi pessoas pregando Armínio em Hebreus, o que é um grande erro. Romanos é Romanos, Hebreus é Hebreus. Romanos não é Calvino, Hebreus não é Armínio. Romanos é Romanos, Hebreus é Hebreus. E Paulo resolve um pouco esse problema, talvez, pensando na Bíblia, em Efésios 2, 8 e 9. Paulo diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Deus salva quem Ele quer. Deus faz aquilo que Ele quer fazer na sua vida e na minha vida. Deus faz, a salvação vem quando Deus quer, a salvação vem do jeito que Deus quer, a salvação vem através do Espírito de Deus tocando o seu coração e você abrindo o seu coração. O que aconteceu quando você entregou sua vida a Jesus? Foi o Espírito Santo que te tocou ou foi você que abriu o coração? As duas coisas. O Espírito Santo tocou o seu coração, a graça de Deus veio sobre você e você teve que dizer sim, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu aceito Jesus. Na verdade, Jesus que aceitou a gente, mas a gente usa a expressão eu aceito Jesus. Aprendi, irmãos, que essa discussão entre calvinismo e armenianismo é tolice, é correr atrás do vento. Porque isso está na categoria de mistério da teologia. Talvez um dia lá no céu a gente vai poder perguntar para o Senhor ou não. E talvez um dia Deus responda para nós lá no céu. Enquanto estamos aqui na terra, temos que conviver com essas duas coisas. E um dia elas vão se encontrar. Isso é o que a teologia mais equilibrada diz.
Paulo diz em Romanos, no capítulo 11, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Chegando em casa hoje, pegue a sua Bíblia, Romanos capítulo 11, tire um tempinho para você ler Romanos 11, e você vai ficar bem mais esclarecido sobre esses desafios entre o calvinismo e o arminianismo. Anota aí, Romanos capítulo 11. Tem muita coisa sobre Deus que nós não sabemos enquanto estamos aqui na terra, e talvez um dia vamos saber ou não. Mas enquanto a gente está aqui, como é que nós vamos fazer para evangelizar o perdido? Se nós falamos para ele e ele não dá muita ideia para nós, se nós compartilhamos e ele não responde positivamente, como é que a gente poderia fazer para evangelizar esse perdido? Eu quero te compartilhar com você algumas ideias, 4 ideias, para que eu e você possa nos preparar para trazer pessoas para Jesus. A primeira ideia está aqui. Passa aí para mim, por favor. Fale com Deus sobre os perdidos, antes de falar aos perdidos sobre Deus. Muitas pessoas que nós estamos tentando compartilhar o amor e a graça de Deus, meninas, nós oramos por 3 meninas da escola das meninas ali do Oxford Spires Academy. Nós oramos por 3 meninas. Nós precisamos orar por aquelas pessoas que nós queremos que conheçam o amor de Deus. Pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus tios, pelos seus avós, pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de trabalho, por cada pessoa que você vai conhecendo. Deus pode sim mudar a história de qualquer pessoa. Não tem limites para Deus. Fale com Deus sobre os perdidos, antes de falar aos perdidos sobre Deus. Fale com Deus, Ele visualiza e Ele responde. Tem gente que não responde, né? Visualiza e não responde. A oração é a base para conquistar tudo aquilo que a gente almeja. Sem oração, a cidade não muda. Sem oração, a família não é transformada. Sem oração, a igreja não avança. Ontem, terminamos o Upside Down aqui 10 da noite. Ficamos aqui arrumando os bancos, 10h30. Entrou uma senhora ali, eu fui conversar com ela. Ela é pastora da igreja birmanesa, que usa esse espaço aqui no domingo, das 3 às 5 da tarde. Veio ela e mais 2 mulheres. E eu perguntei, o que vocês vão fazer aqui? Nós viemos orar. 11 horas da noite, elas vieram para cá para orar. E elas falaram comigo assim, nós cremos que Deus vai levantar essa segunda geração. Nós cremos que Deus vai fazer algo nessa cidade. Nós cremos que Deus vai usar a sua igreja, pastor, para mudar a história dessa cidade. 3 senhoras de idade aqui orando ontem. Eu falei, meu Deus, a gente devia começar o Upside Down agora. Era agora que a gente devia estar aqui para começar o Upside Down. Embora tenha sido uma bênção enorme o Upside Down. Mas você e eu precisamos orar. Você não pode gastar seu tempo só no trabalho. Você não nasceu para isso. Você não pode gastar seu tempo só para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, o seu dinheiro acaba e você morre. Você não pode passar a vida inteira correndo atrás de bens materiais, porque isso não tem valor eterno. Isso vai acabar, vai passar. Você precisa colocar o foco no lugar certo, a visão no lugar certo. Ore para que Deus te dê sabedoria, para que você saiba como comunicar, para que você tenha entendimento de como partilhar o amor e a graça de Deus às pessoas. Ore para que Deus coloque pessoas no seu caminho.
Ore por aquelas pessoas que você já tem falado, mas para que Deus coloque outras no seu caminho, para você fale com elas. Se você não sabe inglês, você vai compartilhar o que você sabe. E você pode levar a pessoa num pequeno grupo. Começa no pequeno grupo. Convida primeiro para sua casa, para tomar um café e um chá com você. Depois leva num pequeno grupo. E depois, se for possível, traga aqui. Não traga aqui a pessoa logo. Ganhe o coração da pessoa. Na Europa hoje, a forma mais forte para evangelizar é através da amizade. No Brasil ainda você fala e as pessoas vêm, aceita, ajoelha, 100, 200 pessoas nas igrejas. Aqui na Europa não funciona assim. Aqui é amizade. Você conhece a pessoa e você começa a falar com ela, a partilhar seu coração. Ela partilha o coração dela com você. Nós criamos o jiu-jitsu ali para isso. Temos 4 não crentes lá. Estamos lá, eu e o Max. Gessiel já esteve lá, o Flávio já esteve lá, o Pablo esteve lá, o Jacob, o policial que fazia com o Max na academia, veio ajudar a gente, aí trouxe o irmão trouxe um amigo e trouxe a namorada. É assim que começa. Vem fazer jiu-jitsu, irmãos. Não porque você ama o jiu-jitsu, porque eu também não sou, o jiu-jitsu não é o esporte que eu mais amo. Mas eu gosto de estar lá com os meus irmãos e aberto com o coração para receber as pessoas e compartilhar com elas sobre o amor de Deus. Eu não estou lá por causa do Max, nem o Max está lá por minha causa. Eu não estou lá por causa de ninguém, nem você deve estar. Nós estamos lá com um foco. Nós queremos alcançar jovens que estão aqui perdidos nas drogas, que poderiam vir fazer um esporte, e a gente estaria lá para abraçar, para conversar, para brincar. Brincamos, damos o testemunho. O Max deu o testemunho dele de conversão, dei o meu. Flávio, o último foi o Flávio que deu o dele. E eles ouviram o evangelho. Deus vai fazer alguma coisa. Nós nascemos para evangelizar os perdidos, Max. E através do seu testemunho, do meu testemunho, do nosso testemunho, nós podemos fazer isso. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você, e que é muito comum não acontecer, se coloque no lugar do outro. O mundo seria muito melhor se conseguíssemos nos colocar no lugar do outro. Onde está aquela pessoa que você vai falar com ela? Qual que é a visão dela de cristianismo? Ela é muito católica, ela viveu o catolicismo muitos anos. Deixa, o catolicismo não é ruim. Ela é do islamismo, tem problema não, o islamismo também não é ruim. Ela é kardecista, não tem problema não, o kardecismo também não é ruim. Se você começa a brigar com as pessoas por causa da religião dela, você perde a pessoa. Você precisa abraçar a pessoa e falar, não tem problema não, querido. Jesus está aqui para todas as religiões, e Ele não tem religião. Jesus não é cristão, nós é que somos. Jesus é o Filho de Deus, aquele que morreu por mim e por você, para que eu e você vivêssemos. Você precisa conectar com a pessoa. Se coloque no lugar do outro. Pense como é que está essa pessoa, como é que ela entende o evangelho, que tipo de cultura ela é. Você precisa aprender inteligência cultural. Passei 3 anos aqui fazendo mestrado, e eu fiz um mestrado em inteligência cultural. Mark me deu a proposta de escrever sobre isso. Como é que um líder, missional líder, vai aplicar, vai aprender inteligência cultural para evangelizar a cidade? Você tem que comer o que eles comem. Você tem que usar a roupa que eles usam. Você tem que se identificar com eles de alguma maneira. E viver com eles um tempo. Aprender com eles. Submeter, baixar o seu orgulho. Brasileiro é uma bênção, não é? Brasileiro é uma bênção. Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele faz tudo, ele pinta, ele borda, ele corta. Seja mais humilde. Você está num país aqui de primeiro mundo. Você veio de um país de terceiro mundo. Você reclama do NHS. Reclama da polícia. Reclama do sistema de segurança. Reclama do supermercado. Reclama porque levou uma multa. Levou uma multa porque você correu demais. Você levou uma multa por isso. Você passou de 3 horas ali no estacionamento e você levou uma multa. É por isso que você levou a multa. Não é culpa do país. Você precisa entender a cabeça das pessoas que estão à sua volta. O italiano, como é que o italiano pensa? Como é que o africano pensa? Como é que o português pensa? Como é que eles vivem? Onde eles dormem? O que eles comem? Você precisa saber se colocar no lugar do outro.
Isso só se consegue com humildade, irmãos. Você precisa ser humilde para reconhecer, como a gente acabou de falar, soberania de Deus ou liberdade humana? Você precisa ser humilde para dizer, eu não sei, eu cresci numa igreja presbiteriana e aprendi sobre o Calvino, então eu acredito nisso. Ah não, eu vim da Batista Lagoinha, então eu acredito no arminianismo. Tá bom, não tem problema não. Um dia talvez a gente descubra. Eu gosto muito da expressão da Aliança Evangélica Mundial. Ajuda muito a gente a resolver alguns problemas. Esse talvez seja um deles. Naquilo que nós concordamos, irmãos, unidade. Naquilo que nós não concordamos, liberdade. E em todo o resto, caridade. Amor prático. Caridade é o amor em ação. Um amor que demonstra sem interesse. O terceiro, para a gente ir embora, demonstre convicção, irmãos. Quando você for falar de Deus para alguém, você não pode falar, eu acho que Jesus falou isso, eu acho que... Não, você precisa estar convicto do que você está falando. Você precisa ter na ponta da língua, João 3,16. O seu filhinho tem que se aprender desde cedo esse versículo. E você tem que saber o que significa. Se você não assistiu The Chosen, tem lá uma cena, Jesus conversando com Nicodemos, espetacular. Que você vê o texto ali encarnado. Meninas, assistam The Chosen se vocês não assistiram. Papai e mamãe, vai lá na Netflix, a primeira season está lá. Baixa o aplicativo, assiste com seu filho, com a sua filha The Chosen. É espetacular. Você precisa estar na ponta da língua, os textos, para você ter convicção do que você está falando. Você precisa saber o amor de Deus, aonde está o texto, o pecado, aonde está o texto. Romanos 3, 23, 6, 23. Quem que resolveu o problema? João 14, 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas como é que eu resolvo isso? Eu preciso confessar com a boca e crer com o coração. Porque com o coração creio para a justiça, com a boca eu confesso para a salvação. Isso tem que estar na ponta da língua, você tem que revisar isso. Para você compartilhar, mas não jogar na testa da pessoa. Sabe como é que você faz? Você vai se aproximando. E você vai demonstrando o seu amor por ela. E depois o amor de Deus entra e começa a conquistar o coração da pessoa. Demonstre convicção. O apóstolo Paulo, ele falava com tanta convicção que milhares de pessoas se converteram. E muitas vezes ele teve problema, ele levou pedrada, ele teve que sair correndo, ele teve que fugir. Mas ele tinha convicção no que ele falava. Ele conhecia o evangelho a qual ele pregava. Ele entendia o que ele estava falando. Ele escreve aos Romanos para demonstrar para eles aquilo que ele cria. Ele pregava há mais de 25 anos quando ele escreve aos Romanos. Então ele faz uma teologia. A carta de Paulo aos Romanos é um tratado teológico dentro da Bíblia. Ele pega a base, a estrutura teológica dele até o capítulo 8. Do capítulo 9, 10 e 11 ele fala sobre Israel. E aí você precisa ler o 11 essa noite, para você entender melhor a questão do livre-arbítrio e da soberania de Deus. E depois do 12 até o 15, Paulo vai falar da prática da teologia. Como é que a gente vive a vida cristã. E lá no 16, ele só vai despedir dos amigos. Só vai dar tchau, tchau. Cumprimento aquelas pessoas. Você precisa ter convicção. Você precisa se preparar espiritualmente. Você não pode ir falar de Jesus de qualquer jeito. Não é distribuir um folhetinho que fala de Jesus. Pastor, mas eu gosto. Pode distribuir o folhetinho. Mas você precisa conhecer as pessoas. Porque ela pega o seu folheto e joga no lixo. Ela pega o seu folheto e joga no lixo. Mas se você conhecer... Alguém diz que nós temos 5 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E você? Você é o 5º evangelho. Você é o Atos 29. A continuação da história da igreja. E a última coisa para a gente ir embora, que é muito importante também. Compartilhe o seu testemunho. Irmãos, eu estava em casa recentemente. Paulo César me liga e me diz: pastor, tem aqui uma missão para nós. Tem um senhor que está com uma doença terminal em Henley. Os médicos deram poucos dias de vida para ele. E tem uma senhora, a mãe dele, que tem câncer há 4 anos no estômago. Os dois estão sozinhos numa casa, meio que abandonados.
o senhor podia ir lá comigo fazer uma visita? Eu falei, claro, PC. Deixo tudo para ir lá com você fazer essa visita. Era domingo de Páscoa. Carregando panela para lá e para cá, montando mesa, desmontando mesa e cumprimentando pessoas e conversando. Terminou aquilo ali, fui para casa, guardei os trem, fui lá no PC, peguei o PC e lá fomos nós, para conhecer a dona Ana e o Luiz. Chegamos lá, a dona Ana meio ressabiada, muito católica, e o Luiz sentado ali, triste, e recebeu a gente com muito carinho. Entramos naquela casa e começamos a falar do amor de Jesus. João 3,16, Romanos 3,23, Romanos 6,23. Jesus a solução para todas as mazelas da humanidade. João 14,6. E Romanos 10, 9 e 10. Dona Ana, eu perguntei, a senhora gostaria de entregar a vida da senhora a Jesus? A senhora já entregou a vida da senhora a Jesus? Ela, com certeza, já entreguei. Falei, Luiz, você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Você já entregou alguma vez? Não, pastor, eu gostaria de entregar. O Luiz muito quebrantado, o Luiz entregou a vida dele a Jesus. A dona Ana ficou ali mais um pouquinho resistente. Eu falei, dona Ana, entregar a vida a Jesus é uma das coisas mais importantes que a senhora pode fazer na história, na sua história, na história da humanidade. É um compromisso sério, é um compromisso real, único, que só a senhora pode fazer. Dona Ana falou, sim, pastor, eu quero. E nós oramos. Saímos dali felizes, eu e o PC, com aquela missão e aquele tempinho com eles. Uma semana depois, isso era um domingo, passada uma semana, a outra segunda, a gente volta lá. O Luiz era outra pessoa, alegre, bem disposto. A dona Ana, durante 4 anos, não deixou que o Luiz morasse com a esposa. O Luiz é casado com uma brasileira, a Márcia. Ela vai vir aqui em breve. E na mesma noite que dona Ana recebeu Jesus, dona Ana liga para a Márcia, pede o Luiz para ligar para a Márcia, perdoa a Márcia e fala para a Márcia poder vir para casa para estar com o marido. Na mesma noite, a Márcia estava trabalhando 11 horas por dia, igual uma maluca. Deixa o trabalho, deixa tudo. A Márcia é uma crentona, vai viver com o Luiz e com a dona Ana. Ontem, a dona Ana faleceu. 4 anos enfrentando aquela doença. Ontem, o PC me mandou uma mensagem, a dona Ana faleceu. 11 dias depois de entregar a vida a Jesus. A dona Ana saiu de um lago de fogo e enxofre para viver eternamente com Jesus na glória. A dona Ana encontrou Jesus de uma maneira muito linda, muito simples. Eu não fiz mágica, o PC não pulou, não saltou. Nós sentamos e compartilhamos o Evangelho. A dona Ana e ao Luiz. E a dona Ana hoje está com o Senhor. A família não entende. A família está triste. Nós estamos orando, o PC e eu, para saber como é que nós vamos fazer agora para encontrar essa família. Ore conosco. Quanto tempo o Senhor vai dar para o Luiz? Eu não sei. Os médicos deram dias para o Luiz. Mas veja, meu irmão e minha irmã, como é que Deus é bom. Imagina se eu e o PC negligenciamos essa visita. A Márcia falou, PC, eu já falei para tanta gente, ninguém quer ir lá visitar esse pessoal. E o PC me falou, eu não conseguiria não ir a uma situação dessa. Eu não sabia nada do que ia acontecer. Você e eu existimos para compartilhar o amor e a graça de Deus. Você e eu nascemos para compartilhar aquilo que Deus já fez na sua vida e na minha vida. Você tem algo a dizer às pessoas, você pode compartilhar, você pode falar, não por causa de você, por causa de Atos capítulo 1, versículo 8, onde Lucas escreve, mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Oxford, em Henley, em Portugal, no Brasil, na Itália, onde for. Você nasceu para evangelizar os perdidos e você pode fazer isso. Você deve sair daqui essa noite refletindo: para que você existe, meu irmão, minha irmã? Para que Deus te deu essa capacidade, essa inteligência? Para que Deus te deu dinheiro, saúde, trabalho, vida, família? Para que Deus te trouxe para a Inglaterra? Para que Deus colocou você aqui nessa igreja? É para você sair e compartilhar com as donas Anas que estão aí fora, com os seus Luiz que estão aí fora, com as pessoas que estão morrendo do seu lado e que não sabem nada de Jesus. E muitas vezes você está preocupado com a sua vida, só com a sua vida, só com você, só com o que você vai fazer, para onde você vai viajar, que carro você vai comprar, que casa você vai comprar. Você pode comprar uma casa, um carro, você pode fazer qualquer coisa, mas você não pode deixar de entender que você nasceu para evangelizar os perdidos também. Fica de pé no seu lugar, eu queria orar com você. Pedro diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Você precisa acreditar que Jesus Cristo é a resposta para essa humanidade perdida. Você precisa entender que é através do poder de Deus que você vai, mas Ele quer usar você. Vá no seu vizinho essa semana, bata na porta do seu vizinho, dê um cartãozinho para ele, converse com o seu colega de trabalho, aquele que está te dando dor de cabeça, fale com ele do amor de Deus. Não deixe de compartilhar aos perdidos a melhor coisa que você e eu tem: o amor e a graça de Deus. Feche os seus olhos aí agora, peça ao Espírito Santo para te dar essa compreensão, para te mostrar a pessoa para essa semana. Você precisa ser prático no testemunho. Quem é que você vai falar? A quem você vai falar? Como você vai falar? Comece a orar. Enquanto eles cantam, você ora. Eu te amo em todo tempo. Vai falando com o Senhor para quebrar a sua timidez, para tirar o seu medo de compartilhar. No poder do Espírito Santo você compartilha com qualquer um a palavra de Deus. Vai pedindo Jesus para te mostrar a pessoa para essa semana. Essa semana tem alguém te esperando para você falar. Foi por isso que Jesus trouxe você aqui essa noite, para falar com você que tem sim jeito, dá sim para mudar. Peça a Ele a sabedoria, o discernimento, a compaixão, a direção para você compartilhar. Ele é bom, Ele é bom. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos guiar nessa noite, na direção que o Senhor queria nos guiar. Nós não sabemos de nada, Senhor. Nós estamos aqui, daqui a pouco já não estamos mais. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor quebre as barreiras do nosso coração em relação à cultura, em relação ao africano, em relação ao italiano, em relação ao espanhol, em relação ao inglês, em relação ao próprio brasileiro. Nos ajuda, Senhor, a olhar com os teus olhos de compaixão, de misericórdia. Quebranta o meu coração, quebranta o coração do meu irmão e da minha irmã, desses jovens que estão me ouvindo aqui essa noite, a entenderem, a saberem que a gente não sabe quanto tempo as pessoas terão. A gente não sabe o que vai acontecer com a pessoa amanhã, mas a gente pode falar para ela hoje do amor e da graça de Deus. O Senhor pode curar qualquer um. O Senhor pode curar o Luiz, que está lá desenganado pelos médicos. O Senhor pode restaurar, tirar essa doença do Luiz e dar ao Luiz 10, 20 anos com a Márcia. O Senhor também pode levar o Luiz amanhã, mas se o Senhor levar o Luiz, eu e o PC e cada um de nós aqui vamos saber que ele está com o Senhor. E
por isso podemos nos alegrar. Choramos com os que choram, mas nos alegramos em Ti, porque o Senhor salva. O único que salva é o Senhor. É pela graça sim, é pela fé sim, mas é através do Senhor que essas coisas acontecem. Não vem de obras para que ninguém se vanglorie, vem do Senhor. Ministra ao nosso coração essa noite, Pai, que cada um de nós aqui possa refletir e entender que nós existimos para evangelizar os perdidos, e assim possamos ir em paz, sabendo que o Senhor está conosco e que é o Senhor quem está falando com cada um de nós. Assim eu oro, no nome de Jesus. Vamos cantar a fidelidade de Deus. Cante. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Cante, meu irmão, a bondade. Renda-se, humilhe-se. Entrega. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. A bondade me seguirá, Senhor. Só a voz, só as vozes. És fiel. Em todo tempo, Declara com seu coração. em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Aleluia. Tu és fiel. todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei A bondade de Deus. Temos cantina ali, deliciosa. Não vai embora sem passar ali. As mulheres trabalharam duro até tarde ontem para preparar esse empadão para nós e está uma delícia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você. Que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos dê a paz. Semana que vem, acampamento, a gente continua. Vai em paz em nome de Jesus.